Gente, eu estou aqui hoje, vou conversar com Raul Traete. Muito prazer, Raul, seja muito bem-vindo. Oi, Carol, obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui. Muito bem-vindo, muito obrigada a você pela presença. Imagina. Raul, já quero começar te dando parabéns por esse currículo. Gente, eu fiquei até sem fôlego, tive que ler, vou ter que ler de novo para relembrar tudo isso. Parabéns pelo seu currículo na área de fisioterapia. Eu tô super curiosa para você contar tudo da sua trajetória. Mas antes pra gente começar, eu quero que a gente comece tirando algumas dúvidas, inclusive algumas dúvidas que chegaram pelo nosso Instagram, pode ser? Sim, pode. Vou ler aqui uma primeira dúvida, que eu acho que é uma dúvida até que todo mundo tem. Quando a gente identifica uma dor, uma dorzinha pós-atividade física, uma dor tardia ali pós-atividade física, como que eu sei até quando essa dor é normal? Ou como eu sei que tem algo errado ali? Tem uma forma que eu posso identificar isso? Bela pergunta para a gente começar, né? É uma questão que a gente responde dia a dia na clínica, mas que ela é muito difícil, ela é muito capciosa também, né? Por quê? Porque o que é normal e o que começa a ser uma lesão? Quando identificar uma lesão? Então, vamos lá. Você comentou muito bem e falou sobre a dor muscular de início tardio. Então, isso é normal. Você tem aquela dorzinha pós-exercício, aquela incômodo que você está voltando a treinar, ou aquele treino que você não está tão adaptado. Ou quando você muda de série na academia, por exemplo, ou se você vai pedalar e não está acostumado com aquele treino mais intenso, você vai ter uma dor muscular de início tardio, esperada, nada mais é do que microlesões na fibra muscular, ao contrário do que a maioria das pessoas falam que é o ácido lático, mas é microlesão na estrutura da fibra muscular. O ácido lático ele vai te impedir durante o exercício, mas a dor pós vem mais por essa lesão da fibra mesmo. Agora, quando é uma lesão, essa lesão passa a se diferenciar quando te atrapalha mais na sua atividade funcional. E você passa a ter dores mesmo pós 48 horas, 72 horas daquela mudança de atividade física. Então, ela não segue um padrão, por exemplo, eu vou ter dor depois de 72 horas, aquela dor teve um pico, 48 horas e começa a cair. Não, essa dor vai passar a te incomodar cada vez mais, ao invés dela ter um pico e diminuir. Essa dor é uma dor mais relacionada com lesão. Mas depende muito do gesto que você fez, o que você fez. É difícil traçar uma relação cartesiana, causa e efeito, com lesão e exercício. Foi o exercício, apontar, né? Exatamente. Foi o exercício. Às vezes pode ser uma ligação de coisas, né? Às vezes a postura do trabalho associada a uma, sei lá, descarregou demais ali no exercício e aí tudo junto não deu muito certo. A causa é multifatorial. Via de regra é multifatorial. Então, escutei o Dr. Gustavo falando, então vários fatores vão influenciar nisso, né? Então, desde um sono, né? Um sono ruim que a pessoa tem, que não é reparador, que daí ele vai fazer atividade física e já está cansado. Exato. Você comentou sobre a postura, então a pessoa está no escritório, aquela postura de trabalho, né? Então, a pessoa fica sentada, cansada, e depois vai fazer um exercício de levantamento de peso e tem que levantar o braço. Então, ele já está com o tórax para frente. Se ele tiver que colocar o ombro para trás, favorece uma lesão do ombro, por exemplo. Né? Mas que ele tem que trabalhar a mobilidade torácica, então ele tem que fazer toda uma preparação, sair da postura de escritório, quem pedala muito, sair da postura da bike, que a postura da bike também é muito curvada, né? E aí sim ele vai iniciar um trabalho. Principalmente se ele visa performance. Se ele visa performance, ele tem que fazer todo esse ritual para que ele consiga tirar esse vício das articulações primeiro. Perfeito. Desse momento, agora o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, todo mundo se arrumou na cadeira. Eu vi aqui, pelos meus olhos, o movimento de todo mundo, inclusive eu mesma. O Raul, agora trazendo um pouco para o ciclismo, você até falou sobre a postura. Mas sempre tem uma dúvida também, é verdade que o ciclismo, ele faz mal ou faz bem para as articulações? Tem, né, essa pergunta, você deve responder bastante. Sim. Uma pergunta também muito boa e capciosa ao mesmo tempo também. Por quê? Porque pode fazer bem, e aliás faz muito bem no geral, né? E pode fazer muito mal. Depende de como você faz a atividade física. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo. No geral, lógico, a atividade física faz muito bem, pedalar faz muito bem. Você que gosta de pedalar, que está escutando, assistindo, continue pedalando. Eu acho que o que tem que ser feito é uma avaliação muitas vezes, né? Passando por um médico do esporte, um fisioterapeuta do esporte, enfim. Ter sempre um acompanhamento do educador físico, que isso é fundamental. Um dos maiores erros de treinamento é você tirar o treino da tua cabeça e fazer sozinho, né? Então tem artigos científicos que mostram isso, né? Que o maior erro do treino de sobrecarga é erro de treinamento. Sim. Então a pessoa ultrapassa o limite dela, porque ela não conhece, porque ela tirou o treino da cabeça dela. Ela acha que já viu alguma coisa e pode sair treinando e
mantém isso ao longo da vida dela, né? Mas, via de regra, faz bem. Eu acho que são pequenos ajustes que a gente tem que fazer, uma avaliação ou outra. Pessoas são mais propensas a desenvolver algum tipo de lesão pela postura que ela assume. A postura é sempre um assunto complicado, né, Carol? Por quê? Porque envolve todo mundo. Todo mundo tem uma postura. E todo mundo tem uma opinião sobre a postura. E a postura nada mais é do jeito que você lida com a gravidade. Sim. A gravidade está te jogando para baixo toda hora e você se arruma. O jeito que você gasta menos energia é a sua postura. Não existe uma postura melhor ou pior. Existe a sua postura. Como que você lida com a gravidade. E tem até uma brincadeira que a gente fala, a melhor postura é a próxima. Então, evitar tempos prolongados na mesma postura. Exatamente. Né? O pessoal que trabalha, às vezes, ali no home office, tem ficado mais em casa, dá aquela relaxada na postura. E aí, exatamente. A gente viu isso muito na pandemia. Né? Que o pessoal passou a trabalhar no home office, muitas vezes não era aquela mobília que ele estava acostumado no escritório. Aí a mesa dele é maior, a cadeira dele é mais baixa, ele abre mais o braço, ele vai forçar mais a cervical, mais a lombar, por exemplo. Então, a melhor postura é sempre a próxima, né? Se a gente fala assim, 2 horas na mesma postura, levanta, faz um alongamento, deita no chão, está na tua casa, faz um exercício de mobilidade. Perfeito, é que muito legal bom. isso. E a bike, né, fazendo um paralelo com a bike, ela tem um pouco disso, né? Uma postura estática, né? Apesar de ser um exercício dinâmico, lógico, mas você está lá muitas vezes com a coluna fletida. Então, pós-pedal, é primordial que a pessoa faça alguns exercícios de mobilidade, pelo menos, para sair da postura da bike. Que legal. Isso tanto faz, né? Uma bike indoor ou um ciclismo de rua. Acho que em relação à postura, como você falou, sim. Mas tem alguma coisa em relação a lesões? É mais benéfico, mais maléfico? Um ciclismo de rua ou um ciclismo a bike indoor, por exemplo? É difícil fazer esse paralelo, né? Falar, ó, esse aqui machuca mais, esse aqui é pior em termos de lesões do que o outro. Porque os dois são exercícios parecidos, né? Apesar do ciclismo indoor estar lá a bike estática e você vai ter o ritmo e a intensidade, que vai variar muito. E na bike de rua tem os fatores externos, né? Tem um buraco que você pode passar, Sim. tem um carro que vai te fechar, enfim, tá chovendo. Então esses fatores externos, eles influenciam muito na bike fora... bike outside aí, né? Bike de rua. Mas é difícil falar qual lesão é mais predominante, né? Então, a gente tem, no geral, as lesões da bike, os tipos de bike. Então, mountain bike, sim, é um tipo de lesão. A bike de montanha é outro tipo de lesão. A speed é outro tipo de lesão. E a bike indoor é outro tipo de lesão. Mas qual é mais lesiva? Daí é difícil a gente falar, né? Porque a gente mede isso é até legal falar. A gente mede isso por horas praticadas. Né? Como que um esporte é mais lesivo que outro? Então, são 1000 horas praticadas. Quantas lesões aparecem em 1000 horas praticadas? E é tudo meio parelho, assim, né? Entendi. Até o crossfit, ele é um vilão, muitas vezes, mas em horas praticadas ele é menor, esse índice é menor do que outros esportes, por exemplo. Sim. Futebol, por exemplo. Sim. Porque muitas vezes a gente ouve, né? Fala, mas foi a bike que me machucou. Mas aí é legal essa sua explicação sobre... Talvez a lesão seja multifatorial, né? A postura, às vezes no não fortalecimento de determinadas musculaturas e a junção de tudo, né? Raul, é verdade que a bike indoor ela também pode ser indicada para um tratamento de fisioterapia? Muito, muito. A gente faz pelo menos um pedaço do tratamento, né? Muitas vezes a pessoa não pode fazer um exercício de impacto, por exemplo, correr. Ele não pode caminhar, mas ele pode andar. Ele pode andar de bicicleta, ele pode pedalar. Então, a gente acaba colocando ele na bicicleta por um tempo, para ele ir acostumando as articulações com o movimento de novo, como absorver esse impacto, essa carga, e aí depois ele vai passando para os outros estágios de tratamento. Então, a bicicleta é um grande aliado nosso, principalmente a bicicleta estacionária lá na clínica. Inclusive, a gente usa do torque muitas vezes lá para fazer o tratamento. E os pacientes adoram, porque colocam eles em movimento precocemente. É muito bom. Que legal. Então, saiu da cirurgia, vai para a bicicleta. Ai, que maravilha. Não, gente, a melhor recuperação possível, né? Sim. Quebrar aquele tabu que a pessoa tem que ficar de repouso, não pode fazer nada. Lógico, dependendo do caso, né? Mas muita gente ainda tem isso como uma mentalidade. E até legal, você falando isso, acho que me pega o gancho, e até do que a gente estava até conversando um pouco fora do ar. A fisioterapia, ela é muito aliada dos esportistas, né? Mas é só quando a gente tem lesão que a gente busca o fisioterapeuta? É só quando a gente tá com dor. A gente chega lá reclamando pro fisioterapeuta salvar a gente? Via de regra mas não deveria, né, Carol? Por quê? Porque a prevenção faz parte também. E ela ocupa uma fatia muito grande aí da importância da fisioterapia no esporte. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente não vê muita gente se preocupando com a prevenção. Nosso setor, eu tenho a minha clínica há mais de 10 anos, então a gente é
muito mais curativo do que preventivo. Apesar de que a gente queria ser muito mais preventivo que curativo, mas, enfim, a procura é muito maior depois do problema do que pré. Mas a fisioterapia tem grande importância. Então, eu trabalhei minha vida toda como fisioterapeuta esportivo de alto rendimento. E a gente faz treinos preventivos para esse pessoal que você vê na TV, que vai disputar a Olimpíada, que vai, enfim, disputar o esporte no alto rendimento, ele está lá, fazendo treino preventivo. Por quê? Porque senão ele não aguenta a carga de treinamento. Por que você que vai pedalar, correr, enfim, fazer algum esporte, você vai aguentar, né? Então, a fatia da prevenção é muito grande e muito importante. Sim. E é legal porque eu acho que isso não é. Talvez a gente não saiba, ou talvez é falado, mas a gente não saiba o quanto é importante. Ninguém busca a fisioterapia como prevenção, né? A gente busca a fisioterapia na hora da dor, mas não vai buscar a fisioterapia preventiva. Você, como fisioterapeuta, como sócio proprietário da Kinex Fisioterapia, você vê muito mais gente hoje em dia com mais informações, indo buscar a fisioterapia preventiva ou ainda Sim, sim. ainda precisamos caminhar Não, bastante? isso melhorou muito. Eu acho que precisa caminhar bastante, mas olha, quem faz esporte de endurance, então você pega um ciclista de endurance, um triatleta, por exemplo, um maratonista, esse pessoal ele busca mais. Por quê? Porque sabe que o esporte dele necessita da máquina ali Sim, sempre preparada. Então ele sabe que se ele não fizer uma prevenção, na semana que vem ele vai dar outra porrada no treino. E aí perfeito. ele precisa estar com a máquina de novo, o corpo dele preparado. Eu faço bastante analogia, né, da Fórmula 1. Então o carro vai lá, faz a volta e vai pro boxe. Vai lá, faz a volta e vai pro boxe. E a gente tem que fazer isso também, né? Tem que dar aquela soltada na musculatura, tem que preparar a musculatura, as articulações para receber essa porrada do treino. E sabe que treino de endurance, vamos lá, um ciclo de maratona, o cara vai correr 36, Pesadíssimo. né? Fora o volume semanal que ele faz, mais de 100 quilômetros, né? Um ciclista, a mesma coisa. Então, imagina, precisa sempre estar na ponta dos cascos ali. Eu quero que você explique pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente uma associação que você me contou aqui fora do ar, que você faz associação com um dentista, né? Com a fisioterapia ali, o que os dentistas fazem. E já associando com quais hábitos que a gente teria que manter, então, para cuidar do nosso corpo. Explica Legal. pra galera essa associação que eu achei perfeita. É bem legal essa associação, é uma coisa que eu penso há muitos anos já, então eu falo assim, né, os dentistas conseguiram um nível de prevenção com a escovação dos dentes, né? Todo mundo escova os dentes, pelo menos que seja uma vez por dia o cara escova o dente, né? 2, 3 vezes por dia o cara vai escovar os dentes. Então o dentista conseguiu isso, não precisa ficar na cabeça da pessoa, ele vai lá escovar, já virou um Já hábito, sabe. né? Virou um hábito. E aí eu vejo assim que com as articulações e os músculos a gente não toma nenhuma medida nesse sentido, preventivo, como a gente estava falando aqui. É muito difícil a pessoa procurar, a não ser que ele seja um atleta que busca uma performance, né? Sim. Mas seria mais ou menos o paralelo que você fazer uma soltura, uma liberação miofascial. Hoje em dia vocês já viram falar rolinho de liberação miofascial. Então a gente acaba sabendo disso, né? A gente vê que a pessoa faz, nas academias está um pouco mais popular. Então o cara deita lá no chão, faz o rolinho, libera a musculatura. Às vezes tem gente que até tem em casa e Tem em nem tá casa, usando, exatamente. Aquelas pistolas de liberação miofascial hoje em dia Sim. estão bem populares. Fazer alguns alongamentos específicos. Então a gente tem um princípio no esporte que chama especificidade, né? O jogador de vôlei se mexe diferente de um judoca, que se mexe diferente de um ciclista. Então, as demandas de energéticas e fisiológicas das articulações, dos músculos, são diferentes nos diferentes tipos de esportes. Então, a gente precisa de uma especificidade também. Então, se você pratica o ciclismo, tem alguns exercícios específicos que são legais para o ciclista, para ele fazer essa escovação dos dentes das articulações. Sim. Então, envolve muita liberação miofascial, que você perguntou paralelo, e alguns exercícios de mobilidade articular e alongamento. Perfeito, legal até você falar isso, porque já era a minha próxima pergunta. Se tinha alguma dica, você já deu uma dica muito importante para quem trabalha em casa. Deu umas 2 horas, dá uma levantada Isso. e tal. E a próxima dica já era, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa? Legal, associar então, para quem pedala, que tem que estar com a bike do Torque em casa, tem pedalado com a gente. Então, alongamento, soltura. Exato. Então, a gente sempre começa pela soltura. Fazendo a soltura, então a pessoa está lá na postura de escritório e de repente ela deita no rolinho, vai liberar a lateral da coxa, a coluna lombar, fazer algum exercício de mobilidade da coluna torácica, que é super importante. Então, eu pensaria em exercícios de liberação miofascial em primeiro caso, depois mobilidade e no final finalizando com alongamento. Perfeito, né? perfeito. E que é super tranquilo da pessoa seguir até mesmo uma sequência ali na casa dela e Exato. completar, né, Exatamente. os treinos dela, muito bom.
Raul, agora a gente está se encaminhando para o final do ano e sempre tem o pessoal que dá uma parada, férias, Sim. festas, confraternizações. Tem algum cuidado que a galera precisa tomar ao retomar as atividades físicas? Porque a gente percebe também que quando as pessoas dão uma parada, pós-férias principalmente, e retomam com todo o gás, É. sempre aparece uma lesão, uma dor, alguma coisa. Perfeito. Essa parada ela é boa, né, para a cabeça, dá aquela arejada, então a pessoa sai da rotina, é super importante essa saída, né, essa curtição aí, então, mas em termos esportivos ela quebra mesmo o ritmo de treinamento, né? Então se você vem num ritmo, e principalmente se você tem uma prova em janeiro, né, você tem que fazer essa retomada o mais rápido possível. Então é sempre importante consultar o educador físico para ver em que nível de treinamento você parou e você não vai voltar exatamente onde você estava, porque você perdeu capacidade. Hoje em dia a gente bate muito na tecla, chama capacidade versus demanda, tá? Seu corpo tem uma capacidade de gerar torque, gerar energia, gerar contração muscular, gerar movimento. E a demanda do seu esporte é uma fixa, né? Se você é triatleta, se você pedala, se você faz qualquer outro tipo de esporte, é uma demanda. Se a sua capacidade está abaixo da sua demanda, então você vai ter lesões por sobrecarga, né? Então Perfeito isso. se você para num nível de treinamento em dezembro, você vai retomar daqui 2 semanas ou 3 semanas em janeiro, a sua capacidade diminuiu, você não pode voltar com a mesma demanda. Então você tem que escalar isso de novo e você vai gradativamente voltando ao seu nível. Que legal. Lógico que pessoas e atletas de alto rendimento fazem coisas durante essa parada e não ficam totalmente Totalmente parados, parados. só na bebida e na comida, né? Mas é importantíssimo fazer essa graduação do retorno. Que legal. E eu acho que é legal você tocar nesse assunto, porque isso é um fator até motivacional. Às É, vezes nós ouvimos até relatos dos alunos que entram em contato com a gente aqui no Torque, de desmotivar mesmo, porque precisou, às vezes precisou parar para uma viagem de trabalho. E aí retornou dessa viagem e o condicionamento não é o mesmo. é. Mas no nosso, aqui na cabeça, eu quero conseguir fazer de novo, e ali é só eu buscar aos poucos, eu vou chegar lá, mas entender então essa mudança que eu tenho no meu corpo, no meu condicionamento, muito bacana. É importantíssimo, é primordial, porque daí ele vai retomar um nível de atividade física até mais prazeroso, né? Ele não vai sofrer tanto. Então, Sim, ele vai voltando, escalando e gradativamente vai melhorando o nível dele de novo. perfeito. Agora eu quero saber tudo desse seu currículo, dessa sua Ah, trajetória incrível que você vai me contar aqui agora. vou contar. Primeiro, é verdade que você escolheu fazer fisioterapia porque você sempre foi apaixonado por esporte, assim, tipo, desde criança? Ó, cara, eu acho que todo fisioterapeuta esportivo ele é um atleta frustrado. A gente costuma brincar, né, que o esporte perdeu um grande talento, mas é mentira. O fisioterapeuta esportivo, via de regra, é ruim no esporte que ele pratica. Mas brincadeiras à parte, sim, eu sempre fui uma criança muito ativa, adolescente muito ativo, e escolhi a fisioterapia esportiva por causa disso, porque eu sempre fiz muito esporte nessa fase da vida, e depois queria saber o que acontecia, né? Sou corintiano e tal, eu via lá no jornal que fulano foi pro departamento médico, o que acontecia com esse cara que daqui 2 semanas ele estava no jogo de novo? Era uma mágica, É, né? o que será que faz lá? Porque eu me machucava e na época, né? Eu tenho 40 anos, então na época não tinha muita. Essa fisioterapia não era muito divulgada, né? A Sim, fisioterapia era a mesma para todo mundo, né? isso. Então não tinha essa divisão entre fisioterapia esportiva para quem não era atleta profissional. E aí eu tinha essa curiosidade, fui atrás e entrei para fisioterapia. E aí sempre eu fui fazendo cursos na área esportiva, né? Então, saindo da graduação, eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia esportiva aqui em São Paulo. E aí fiquei. Aí eu sou do interior e tal, fiz a graduação em São Carlos, na Federal de São Carlos, aí vim para São Paulo, fiz aqui também a pós-graduação em esporte. E aí depois fui buscando cursos na área e Foi já se entrei atualizando para. na área e É, ficou nessa fisioterapia isso. esportiva. Comecei com basquete, como você falou na abertura, fui para um time de Não, vôlei. me permite repetir esse currículo, porque o pessoal vai perder. Ó, eu vou perder o fôlego, eu vou ler para vocês. Seleção Brasileira de Basquete, time profissional de vôlei, Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Boxe. Você esteve em uma Olimpíada. Conta Sim. pra gente como foi essa experiência. Ah, foi o auge, né? Para mim, Que assim, que sempre. sensacional. Eu costumo falar assim, até me emociono, porque eu era criança, eu gostava muito de esporte, qualquer esporte que fosse. Eu assistia muita Copa do Mundo, Olimpíadas. Eu lembro muito da Olimpíada de 92, que foi para mim a Olimpíada. Quando você é criança, você é apaixonado, aficionado por esporte, eu queria ver todos, tal, eu ficava na frente da TV vendo tudo. E de repente eu estava trabalhando do lado desses caras, que os caras da geração de ouro lá estavam em cargos ocupacionais e cargos administrativos do COB,
né? Então eu via lá o Maurício, que era o levantador, o preparador físico, que era o Júlio Que Noronha. legal. E assim, você fala, caramba, esses caras eu via na Eles quadra. existem. E tava trabalhando com eles lá. E tirando o fato de participar das Olimpíadas, né? E aí foi o auge para mim. E quando eu voltei, eu fiz um curso na Austrália de terapia manual. E quando eu voltei, eu fui convidado para trabalhar no Comitê Olímpico. Para mim foi uma surpresa boa. E assim, quem não quer, né? Da área esportiva, trabalhar no comitê. E aí eu comecei a trabalhar lá e fiquei por 8 anos. Que demais! Nossa, É. excelente. Que legal, assim, acho que você acompanhar o mundo das pessoas de alto rendimento, Sim. né? Que é diferente, né? Diferente. Óbvio, ali de nós aqui, praticantes de atividade física. Tô correndo, tô fazendo bike, quero ir lá fazer uma fisioterapia preventiva. Acho que uma coisa complementa muito a Total. outra, né? De você talvez trazer um pouco desse universo que antes a gente só achava que era permitido ao atleta de alto rendimento, né? Poder Total. fazer esses tratamentos. Eu acho que essa realidade de você trazer o dia a dia do atleta profissional para quem pratica atividade física, e hoje, né, Carol, você pega assim, em São Paulo principalmente, muitas vezes o cara, se ele não pratica o esporte dele, ele pira. Ele quer voltar o mais rápido possível. Então a demanda dele também é parecida com o atleta profissional de alto rendimento, que tem que voltar o mais rápido possível por motivos diversos, né? Seja um contrato, seja patrocinador, seja a importância que ele tem para a equipe, mas um empresário, por exemplo, que faz Ironman, o cara quer voltar o mais rápido possível, ele não quer perder treinamento. Então a gente traz essa ideia do dia a dia, essa vivência que tem com o esporte de alto rendimento pro atleta comum. Perfeito. E hoje em dia tá funcionando muito bem. E o esporte ainda hoje já fez parte aí da sua vida, como sempre, até te motivou a escolha profissional, mas ainda faz parte da sua vida hoje? Você ainda pratica atividade física? Faz, vixe, eu agora, nesse momento eu tô parado, que nasceu meu segundo filho, então eu dei uma acalmada. Por bom motivo. Tem uma pequenininha agora, tem um de 5 meses, mas tá um furacão lá em casa, não dorme direito, como eu falei, né? Não adianta eu praticar o esporte, fico sem dormir, e depois vou acabar me quebrando, mas... sim, eu sou praticante de corrida hoje, atualmente, faço provas de endurance também, meia maratona, enfim. Mas agora eu tô parado com os treinamentos, mas espero retomar logo no começo do ano que vem. E fiquei sabendo que você tem uma ajudinha extra em casa, da esposa, né? Sim, ela é nutricionista. Ai, que casal que complementa tudo já. E aí já dá aquela ajuda, tanto ela para mim, quanto eu para ela, e assim vai. Que legal, muito bom. Raul, eu queria que você... A gente está se encaminhando, infelizmente, para o final. Eu acho que a gente pode... Inclusive, você que está assistindo e ouvindo a gente, deixa depois lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, perguntas pra gente mandar mais pro Raul, pra ele aparecer aqui de novo e responder um monte de perguntas, que tem um monte de dúvida, eu tenho certeza que a galera tem em casa. Mas eu queria que agora, no final, você deixasse um recado pra quem está assistindo e ouvindo a gente, sobre isso que você falou, da importância de conhecer o próprio corpo, de buscar alternativas preventivas, de não ir buscar realmente algo só na dor, só no problema, né? De evitar os problemas. O que você pode deixar de dica para as pessoas aumentarem a qualidade de vida, então, tendo esse outro olhar? Eu acho que o principal é buscar a prevenção. Não esperar a dor acontecer para para mudar o estilo de vida. Né? Hoje em dia a gente tem um estilo de vida que favorece o sedentarismo, é muita correria, favorece você ficar na mesma posição muito tempo, né? As informações estão muito rápidas, então hoje você não responde uma mensagem em 5 segundos, a pessoa do outro lado acha ruim. Então tá tudo muito rápido, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, o slow down, né? Ter o tempo para você, então você se cuidar. Lógico que poderia passar uma série de exercícios de mobilidade, alongamento, ou via vídeo, enfim, mas seria procurar um fisioterapeuta, um educador físico, tentar mudar o estilo de vida. Às vezes é corrido, mas se você consegue meia hora, 20 minutos já faz diferença, né? Se você vai atrás daquilo lá que está te incomodando. E, enfim, sempre buscar a prevenção antes da dor, né? Não esperar a dor se instalar, aí você vai perder tempo, vai perder mais dinheiro. Então os Estados Unidos avaliam muito isso aí, custo-benefício do tratamento da dor. É muito mais barato você prevenir do que depois que tiver a dor você correr atrás. E ninguém gosta de ficar com dor, atrapalha em tudo, né? Sim, tudo. Muito bom. Raul, a gente faz uma brincadeira aqui no final. Vamos. Eu vou te falar algumas frases, você vai me responder com o que vier na sua cabeça. 1 ou 2 palavras, tá bom? Às vezes a gente aceita mais, mas... Raul, pra você, a vida fica melhor quando? Quando tem paixão naquilo que faz. Com certeza. E você é um apaixonado no que faz. Deu pra gente perceber.
Pra você, o que faz te perder o fôlego? Meus filhos. Quem é pai sabe, né? É, E o que te mantém bem equilibrado? eu vou falar família de novo. Família. Família, né? Quando a gente tá bem, tá É, tudo bem, né? tá Quando a tudo bem. família tá bem, tá tudo bem. É isso mesmo. Raul, quero te agradecer muito pela presença. Foi incrível. Acho que a gente ainda tem muitas dúvidas Vamos. aqui para sanar com o fisioterapeuta. Quero que você volte para falar mais sobre fisioterapia preventiva. Adorei ouvir essa forma como você explicou e acho que a galera que tá assistindo e ouvindo a gente também. Mas antes, quer deixar suas redes sociais pra galera te seguir, acompanhar também mais alguma coisa que você possa postar lá? Sim, eu que agradeço aí a chance de vir falar aqui. E quando quiser a parte 2, é só Vamos chamar fazer. que eu volto. Redes sociais, então, @KinexPhysio, é o Instagram da nossa clínica. E lá você vai ter informações sobre prevenção, tratamento curativo, pós-operatório, Ótimo. todas as coisas. Legal, já tô seguindo, viu? Por É. favor, sigam também. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns Imagina. novamente por esse currículo maravilhoso. E obrigada por ter aceitado Obrigado conversar a aqui com a vocês. gente. Obrigada. Valeu. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até os próximos. Tchau. Valeu, tchau, tchau.